Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, a Mica já falou muito bem, eu sou o Ricardo, sou do IDMI, é um instituto orientado ao desenvolvimento do nosso mercado interno. Então, tudo que a gente vai ouvir aqui são algumas perspectivas e conceitos que a gente adota no IDMI com uma visão muito orientada ao capital produtivo. Então, a gente vai ver alguns conceitos sobre estratégia, sobre liderança, qual o papel da IA nisso tudo, qual danos ou benefícios ela está trazendo, mas sempre com um olhar para desenvolvimento de mercado. A gente vai fazer em 3 blocos. Primeiro a gente vai dar uma olhada no cenário, depois a gente vai ver uma configuração estratégica, onde a gente traz alguns insumos do IDMI para que vocês possam contar nos pensamentos e estruturas estratégicas de vocês, e aí uma configuração de como o IDMI entende que o papel da liderança vai se dar no futuro próximo, na verdade, tá bom? É a primeira vez que eu falo sem os fones, então a responsabilidade aumenta, porque está todo mundo ouvindo, certo? Vamos lá. Só testar aqui. E foi. Então, a primeira configuração de cenário que eu trago, assim, com o avanço tecnológico, com a dispersão que as plataformas digitais trouxeram, desculpa, a primeira coisa que a gente sente quando a gente está falando de negócio, de estratégia, de mercado, de planejamento principalmente, que é a minha especialidade, é esse sintoma aqui. Sempre tem muita gente falando muita coisa, porque agora todo mundo tem opinião, e uma opinião cada vez mais convicta, porque o algoritmo confirma o que você já pensa, ele te traz pouca proposta de pensamento diferente, mas ninguém resolvendo nada, nunca. E aí, isso traz um primeiro aspecto da liderança que é importante, porque é a capacidade de ser um curador da discussão que o líder tem que ter hoje. Porque ele já não é mais quem inspira e orienta sozinho. Todo mundo tem muitas fontes de informação e a gestão celebridade, eu vou chamar assim, é muito forte, é muito presente no Instagram. Então, todo mundo acaba tendo um pouco de opinião formada sobre gestão. E com isso, com essa questão de muita gente falando e ninguém resolvendo nada, a gente às vezes acaba matando quem está propondo, quem está tentando. Porque a gente está num falso cinismo de conseguir coisas e objetivos, mas a gente está matando o que precede a conquista, que é a tentativa correta. E 90% do trabalho é tentar certo, ou conseguir resultado depois. Como a gente escuta muitas histórias de quem já conseguiu, e eles falam a partir do que já fizeram, eles não contam as tentativas. Então, o primeiro ponto é a gente ficar muito atento a isso, porque realmente cada vez o ambiente vai estar mais contaminado. Uma outra coisa que eu estou vendo nos telefones. Tira foto. Tira mesmo, assim. No final, tem umas telas que eu trouxe que eu não vou conseguir desenvolver tudo, mas tira foto para usar depois no trabalho, porque eu garanto que vai ajudar para vocês usarem como base. E aí tem umas que vale a pena tirar foto para provocar os outros, para jogar em direta. Tem umas pancadas aqui que são legais. Passando. Voltar. Isso. E aí, como a gente tem um olhar hoje muito orientado para a tecnologia, a maioria dos pensamentos começa a partir de dados. Então, a gente está numa falsa era dos dados, as pessoas olham muitos dados, muitos relatórios, olham o dashboard, e vai olhar o Google Trends, e vai olhar tudo que tem. Tudo isso vai te dar uma foto do passado, uma estrutura estatística do que já aconteceu, e vai te dar um output do passado. Então, a primeira coisa que eu trago é muito importante você ter um olhar mercadológico fora da ferramenta. Mas é principalmente para o líder. A gente está desprezando a experiência pessoal das pessoas porque está dizendo na ferramenta, está dizendo no relatório tal coisa. E a outra coisa, eu tenho visto as pessoas falando criado na IA, criado com a IA. A IA não cria absolutamente nada, ela produz. Quem cria é quem pensou. Aqueles bebezinhos falando que apareceram na internet, o criador daquilo é quem pensou. Quem faz o prompt, faça um bebê falando. Esse é o criador, então tem que tomar muito cuidado, porque também está nos levando a confundir criação com produção.
E criação é um esforço totalmente diferente, e criação é um esforço absolutamente fruto do talento humano. E aí a gente está vivendo essa geração aqui, eu duvido se vocês não têm alguém perto de vocês, vocês acham isso da pessoa. A pessoa vai adaptando a mesma coisa de forma absolutamente canalha, com nuance de personalidade. Aí ele dá um tom do jeito dele, mas não está trazendo nada de novo. E eu amo, o que eu gosto mesmo nessa fala, nesse conceito organizado, é o teclado. Porque ele só tem o Ctrl+C. As pessoas só conseguem copiar, elas não conseguem implementar, que é o colar. Não tem nem o Ctrl+V no teclado. É só cópia mesmo. Agora, o esforço de fazer, eu acho maravilhoso a automação da que a IA traz. Fala, mas tá, agora faz minha equipe fazer o que você está falando que tem que fazer. Como que faz? Que é aí que vai entrar a liderança. Então, até aqui a gente está configurando um cenário. Isso aqui é um perigo. Líderes não podem ser assim. Liderança é um fruto do respeito e vocês não deveriam nem ser liderados por pessoas assim, nem se tornarem líderes assim, que só adaptam. Eu acho falta de respeito consigo próprio. E aí, o que está acontecendo é isso, né? A gente não está tendo mais um quem lidera o quê ou quem lidera quem. É o que lidera quem. Porque como tudo é baseado nesses 3 elementos, isso é base do IDMI, que é uma visão globalizada do mercado. Ou seja, a gente vê o mercado a partir do mundo. A gente enxerga nosso mercado a partir do que está longe. É impressionante. A literatura de gestão, ela é globalizada, desenvolvida e financiada por pesquisas de empresas multinacionais. Então, se a gente não tiver o cuidado de trazer a leitura para um mercado que está perto da gente, a gente vai tentar fazer o que estão fazendo na Dinamarca e não tem a menor condição de fazer isso aqui. Porque a nossa cultura produtiva não é essa. Cultura produtiva é um termo que tem que ser considerado por todos os líderes. O segundo efeito, que para mim aí me afeta particularmente, porque eu sou um estrategista de marketing, é essa era que a gente viveu uns 20 anos, pelo menos, do marketing de IPO, que é o marketing que a empresa vai ser vendida, vai vender para um fundo, vai pegar um investidor anjo, vai fazer o unicórnio. Só existe esse tipo de mercado do capital especulativo. E aí se esgotou. Porque quando você chega no ciclo de fusões e aquisições que a gente vive, minha amiga de banco aqui sabe, vai comprando, o mercado não está crescendo. Ele está se canibalizando. Não está desenvolvendo um mercado novo. E isso está saturado. Então não adianta mais ficar olhando só para isso. Você vai cair num lugar que a competitividade é muito mais alta e há mercado para ser desenvolvido. E o papel da liderança é ter a capacidade de desenvolver coisas. E que estamos todos lidando, sendo líderes ou liderados com pensamentos ferramentalizados. Todo o pensamento de negócio hoje, predominantemente, se dá a partir de uma ferramenta. Ou do RP da empresa, ou do SAP, todo mundo pensa a partir do processo que está setado na ferramenta, e você acaba discutindo o processo, você não discute mais ideia, plano, insight, nada. Então, a gente está lidando com uma era de pensamento ferramentalizado, e a IA vai aguçar isso. O pensamento das pessoas está sendo... As pessoas estão interagindo seus pensamentos com uma inteligência artificial. E aí, quando ela vai para a interação humana, já artificializou o pensamento. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, o resultado disso é esse. Nós pasteurizamos o feeling. Então, assim, você já não tem mais o feeling do cara, aquele cara que tem a mão mesmo, que eu quero ouvir aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher. O mais velho que eu, da geração anterior, a gente não liga mais às gerações, não ouve a de trás para entender como chegou aqui. Visão antropológica das coisas, então esquece. Porque tudo parece que nasceu ontem. Então o feeling vai se pasteurizando e a gente vai ficando num ambiente extremamente paralítico. E o líder não pode ter um feeling pasteurizado. Veja, eu não estou falando de personalidade, não é o jeito de fazer as coisas, é feeling mesmo. É o que você está percebendo da coisa. Instinto mesmo. E aí, aqui é a primeira, que é muito importante. Repetir modelo não é liderar. Então, cara, eu vou usar. O cara leu no livro do cara, do outro cara, que outro cara, que no outro cara, o outro cara, do outro cara e faz igual. Isso não é liderar. Desculpa. Funcionou para ele. Eu posso aprender coisas, adaptar para a minha estrutura, e aí daí para frente eu vou exercer minha liderança, mas conectando as pessoas.
Aí eu tento fazer o que o cara fez na reserva na minha empresa, eu não consigo. Eu não sou a reserva, eu não vendo nem o mesmo tipo de produto. E eu vou tentando imitar, ou então fazer um Frankenstein. Eu pego um pedaço do cara da reserva, um pedaço do cara da XP, com um pedaço do cara da PTG, com um pedaço do cara da WhatsApp. E aí, você está indo para onde com isso? Fica à vontade. Com toda certeza fazer benchmarking, mas as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas estão repetindo modelos, porque agora eles comercializam o modelo deles. Uma coisa é eu ler para me inspirar, para eu entender, tentar entender determinadas ações, táticas que o cara faz, qual tipo de personalidade funcionou, mas não é isso que está acontecendo. A pessoa está pegando e tentando implementar, porque isso virou um produto. Não é mais só uma questão de você ler o que o Michael Dell fez para montar a Dell lá atrás, que é a visão mercadológica do mercado que ele desenvolveu, porque não tinha o mercado. É uma questão de você entender como o cara faz a gestão dele e imitar. Então, o que está acontecendo é você ter muitos repetidores de modelo mesmo, mas repetidor mesmo, até a roupa. Muito. Não é pouco. Você é mais novinha. Eu tenho cabelo branco pra caramba aqui. Tem muito que eu estou falando. No teu caso, eu já te aviso, você vai se deparar com eles. Entende? E assim, é natural porque virou um produto. Isso é um produto a ser vendido. Eles estão vendendo seus modelos, mas eles não são plenamente aplicáveis. Então, como o nosso pensamento é ferramentalizado, social, quando eu vou buscar um modelo, eu estou tentando implementar como uma ferramenta. Eu não estou nem passando pelo meu insight. Esse que é o ponto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque repetir modelo não é liderar. Aí, o que acontece? As equipes são amicíssimas, bebendo. Na equipe está cada um pilotando seu processo. Dentro, porque não tem troca. Você não consegue estabelecer troca, as pessoas não estão conectadas. Aí, quando ele sai para o happy hour, é beleza. Mas como é tudo muito processualizado, você não consegue sair daquela caixa. Eu gosto da cara dele. E aí, para a gente começar a abrir a parte de estratégia e liderança, é isso aqui. Se vocês observarem bem, o que a gente está mesmo fazendo é inovação de novas formas de fazer a mesma coisa. Mas não muda a coisa, muda o jeito de fazer a coisa. E aí a gente vende isso como um tipo de otimização, porque vai otimizar, e a otimização sempre é baseada em corte de pessoas. Vai fundo para você ver. Nunca é para potencializar talento, nunca é para expandir mercado, é sempre para redução de custo. Isso não é pensamento inovador, desculpa, eu não respeito. Eu acho que isso é gestão de custo, está tudo certo, não tem nenhum problema. Tudo certo. Estou inovando em gestão de custo. Agora, inovar em dar novos sentidos para o trabalho, eu vou falar em publicidade, tá? Você tem um redator, na agência de publicidade convencional. Agora você tem copywriter, storymaker, eu não sei os nomes, isso é muito nome. Certo? Eu faço o que com o redator? Eu jogo ele fora? Eu troco ele. Esse cara tem um pensamento totalmente diferente. Eu estou com um aqui na minha frente. Pronto, é redator, viu? Então, que a gente possa inovar no novo sentido de fazer as coisas e que a gente use a tecnologia para criar novos sentidos para as coisas. Não só para ficar fazendo a mesma coisa de outro jeito. Air fryer, eu chamo de inovação air fryer. Dava para fazer sem ela, é porque ela é maneira de usar, né? Mas é um forno, é um forninho. Legal, é genial, tá? Só para ficar claro. Mas a gente continua fazendo pão de queijo, nugget, é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Não mudou a forma de fazer, que é muito legal. Eu não estou dizendo que não é inovação, mas é só para a gente se atentar. E aí, a ideia é essa, estratégia tem que ser para definir e potencializar um posicionamento mercadológico. Se você não tem um posicionamento, você não tem estratégia. O resultado final de uma estratégia, de um planejamento, é um posicionamento. E aí, aqui, entra para mim o principal ponto. Porque se você não tem um posicionamento, você vai ficar extremamente reativo ao mercado. E é muito simples ser reativo hoje, porque tem muito dado, muita informação, muito trend, muito relatório. E aí você está sempre reagindo, você está sempre correndo atrás. Então tem que tomar muito cuidado. O primeiro ponto da estratégia é qual é meu posicionamento. Senão, quando você vê, você está fazendo dancinha no TikTok para tentar fazer o que está acontecendo. E não faz o menor sentido. É legal pra caramba para quem tem esse carisma. Tem gente que quando faz o tan, você fala, meu Deus, moço, senta e fala o que você sabe que é melhor. Ele se rende ao formato.
E aí a gente precisa dessa definição técnica. Isso aqui é muito importante para a gente seguir em frente. A partir desse posicionamento, o trabalho vai ser de controle de percepção. Se eu tenho um posicionamento pretendido, eu tenho que controlar se ele está sendo percebido, se eu estou dentro ou fora do que eu esperei, e se as minhas ações estão perseguindo isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o marketing vai entrar para rentabilizar o capital produtivo. Não é para gerar venda, quem faz venda é vendedor. Estão empurrando o marketing para comunicação e venda, marketing tem nada a ver com isso. O marketing dá potência ao posicionamento e articula com todas as áreas, mas o trabalho do marketing é para a rentabilização do capital produtivo. Se você não estiver gerando margem com o seu esforço, não adianta nada. E assim, para a galera mais jovem, que eu estou vendo a garotada aí, anota o termo margem. Margem. Está saindo do vocabulário. Sem margem, adianta pouco fazer o esforço. E aí, em linha final, todo esse esforço vai se rentabilizar no consumo físico de um ser humano. Físico. Não existe consumo digital. Existe compra digital. Você pode comprar de forma... O consumo é físico. Para comprar digital, tu usa um dispositivo. Não existe consumo digital. Todo consumo é físico. A compra pode ser digital, o consumo nunca. Então, aí a gente está tentando digitalizar tudo e esquecendo que o capital só vai terminar de se rentabilizar se uma pessoa comer o brigadeiro, o morango do amor. Aí todo o fluxo do capital se rentabilizou. Eu estou usando um exemplo recente e pequeno, eu não estou falando de multinacional. O leite condensado, o açúcar, a groselha, o post patrocinado, o iFood, todo mundo só vai ganhar dinheiro com o morango do amor se alguém comer o morango do amor. E aí o mercado é tudo digital e o Brasil tem 2,5 milhões de caminhões, ninguém aguenta ver Fiorino para lá e para cá levando coisa do Mercado Livre e moto para todo lado. Então não existe consumo digital. Essa premissa para uma base estratégica e para uma liderança de futuro é fundamental. Fundamental, senão você vai se enganar e enganar os outros. E aí, aqui é a agenda que a gente traz para dar match da sociedade 5.0 com o que o IDMI enxerga. A partir daqui, o que o IDMI enxerga é todas as ações de liderança, posicionamento e estratégia têm que ter um olhar de impacto social produtivo. Ou seja, eu tenho que ser capaz de impactar a sociedade através da produtividade, porque eu senão não consigo desenvolver mercado, não tem como, porque eu vou arrecadar um imposto lá em cima da multinacional, os dispositivos de ação social vão trazer o dinheiro aqui para baixo, tem que trazer, mas vai ficar um meio sempre descoberto. O meio da pirâmide vai estar sempre descoberto e geralmente é onde está o jovem, porque é a formação técnica que foi se transformando. O nosso jovem estudava para trabalhar na fábrica, trabalhar onde tinha que trabalhar, formação técnica. A formação técnica acabou, porque as fábricas se atualizam primeiro. Quem pegou o mercado de formação técnica? As ferramentas digitais. O jovem que estudava formação técnica agora estuda para ser gestor de tráfego, story maker. Isso virou a formação técnica. E aí ele também está saturado. Porque eu recebi 5 cartões aqui se queria que filmasse minha palestra. Entende? Então, a gente tem que trazer esse jovem para dentro da cadeia produtiva, do fluxo produtivo do país, com uma visão social produtiva, que é o segundo elemento. Não existe consumo digital, o consumo é físico. E o consumo de todas as pessoas está num lugar. Essas pessoas estão num lugar. E aí o social vem pelo local onde a coisa acontece, para onde você direciona a sua oferta. Aí, para a liderança, a primeira postura da estratégia e da liderança é ter a coragem de interromper esse looping estrutural. Porque quando a gente vê, a gente só se repete. Eu vou falar o personagem que ninguém fala no país. A gente fala de franquia, a gente fala de startup, a gente fala de MEI, porque o Sistema S fala muito de MEI, franquia, startup e SA, IPO. Ninguém fala do LTDA. Ninguém, que é o principal comprador do país, o principal arrecadador de impostos do país e o principal gerador de empregos. Se as empresas LTDA não comprarem do canal abastecedor, acabou.
Se as empresas LTDA fecharem suas operações nos locais onde elas atuam, acabou o mercado e ninguém fala. E a empresa LTDA que motiva o MEI a se tornar LTDA. Porque aí agora o cara é MEI, faz morango do amor, ele quer ter uma rede de morango do amor. Ele primeiro precisa ter uma confeitaria, uma LTDA. Só depois daí que vem a expansão. Como vem a canalista do digital, tá assim, expanda seu morango do amor. E ele vai investir, alguém vai fazer. E vai passar a onda do morango do amor. Quem vai dar o dinheiro lá para ele de volta? Então, a gente tem que ter uma visão de desenvolvimento de mercado. Esse é o único papel possível. Como a liderança é isso, a estratégia é para isso. Por quê? Como a gente está disperso, as pessoas estão cada uma para as suas áreas, a gente precisa ter uma capacidade de reintegrar os setores. A gente não dialoga mais multissetorialmente. O publicitário só fala com o publicitário, o marqueteiro só fala com o marqueteiro, o gestor, o financeiro só fala com... A gente não integra mais a discussão, porque a gente não tem um objetivo fim. É cada um querendo vender mais do seu e saturando o seu próprio mercado. A gente só desenvolve o mercado se a gente reintegrar as áreas. E aí a liderança entra nesse papel. Tem que falar de forma multissetorial para que a oferta vá. E aí, a partir daí, você adotar novas estruturas de oferta, destravar fluxos de investimento, porque não falta dinheiro. Não falta recurso no país. A XP, como um banco, é nada. Perto do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil. Ela é um banco jovem de investimento que atraiu a pessoa física da poupança para outro tipo de investimento. Foi isso. Vocês fazem ideia de quanto a XP tem em custódia? O banco que não é nada na fila do pão, perto do Bradesco, do Itaú. Vocês fazem ideia? E a carteira é mais de 80% pessoa física? R$1 trilhão. R$1 trilhão em custódia. Não falta recurso no país, falta liderança capaz de gerar novos fluxos. E isso se dá a partir da oferta, porque está todo mundo tentando só atender demanda, só vender o que o relatório já está dizendo. Aí ninguém inova, o dinheiro fica parado lá. Está todo mundo brincando de dinheiro. Nem o consumidor consegue encontrar um bom produto. Aí a gente acessar o poder de compra desse consumidor, porque a gente está espremendo o preço das coisas para tentar vender só o produto curva A e piorando a qualidade das coisas. Eu tenho um exemplo da lâmpada que é maravilhoso. A lâmpada é R$10, ninguém tem lâmpada, R$10, ninguém vai se ofender com uma lâmpada de R$10. Tu vai ficar 3 anos com a lâmpada. A lâmpada está R$2. E ninguém comprou 3 lâmpadas, porque ela é inelástica, ninguém precisa de 3 lâmpadas. Porque foi punindo o produto, fazendo o produto pior, o consumidor não pediu esse desconto. Ele queria uma lâmpada boa, porque fica olhando o relatório, trazendo importação e traz da China e não controla o mercado. Esse papel da liderança é fundamental e acolher o jovem na cadeia produtiva foi a primeira coisa que eu falei. O local comprador é esse LTDA que eu falei. Ninguém olha para ele, ninguém vê, ninguém fala com ele. Existe um local comprador, que é a soma de todos os seus compradores na sua cadeia de oferta. Esse é o máximo do posicionamento que você pode atingir. É isso que o IDMI defende. Existe um Brasil comprador. É um Brasil que compra da cadeia abastecedora. E aí esse cara, ele vive a realidade do negócio local. Deixa eu explicar de maneira muito simples. O McDonald's nunca vai ser maior no Brasil do que a soma de todas as lanchonetes e barraquinhas. Nunca, não tem como. Não tem como, só que o impacto social produtivo da lanchonete e da barraquinha é muito maior. Porque é um McDonald's para N barraquinhas e lanchonetes. E o McDonald's, além dele comprar só de SA para SA, ele só vai comprar do gigante, da Coca-Cola, da Sadia, você nem sabe de quem ele compra, nem passa por dentro do mercado. Ele faz uma performance absurda na gestão dele, então ele gera pouco emprego. Eu não estou dizendo que não tem que ter um McDonald's, eu só estou perguntando por que a gente não fala da lanchonete e da barraquinha. Por que não? Por que a gente não fala do impacto social produtivo da lanchonete e da barraquinha? Porque a gente não fala. Não fala. A gente quer que o empreendedor se formalize, mas a gente não dá recurso para ele. E ele está lá, ele não vai fechar o negócio dele. Como ele está no lugar, ele se importa com o lugar. Para a Magazine Luiza fechar uma loja num bairro comercial ou não, tanto faz, é uma questão de relatório. A loja que está lá, a família é de lá. A loja cresceu lá, então a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo para isso. E o que eu trago para vocês é isso, existe um posicionamento, porque a gente tem o que está na televisão, não se enganem de que não tem mais ninguém na televisão, isso é balela, mas lá estão os produtos que abastecem o mercado, os gigantes, são os produtos curva A, e aí tem os nichos, os micronichos, que é tudo que está no Instagram, no TikTok, enfim, a maquininha de cabelo, de raspar, a camisa, é a mulher do Paraguai.
o Instagram é a mulher do Paraguai. Quem tem idade para ter tido uma vizinha do Paraguai sabe exatamente o que eu estou falando. Eu trouxe esse papagaio que não sei o quê. É um produto extremamente específico, uma agenda eletrônica, 50 lugares. Olha para o Instagram e para o TikTok na cadeia de oferta, vê se não é a mulher do Paraguai. É idêntico, é um esforço muito grande para gerar um volume de vendas que não é tão grande, a não ser para quem realmente só faz isso. Então, vocês têm que entender que a estratégia tem que apontar para o que está entre a massa e o nicho. O nicho é o Instagram, a massa é a televisão. Existe o espaço entre as duas coisas. No meu caso, na minha experiência profissional, são as afiliadas da Globo, por exemplo. É a comunicação de potencial máximo de uma macro-região. Aí, isso aqui é muito importante. Amador com ferramenta não é líder. Porque o que tem hoje muito é esse aqui é para jogar em direta para os outros, posta no Instagram, é legal pra caramba. Porque não é. O que o cara é bom no relatório, bom na ferramenta, mas na hora de fazer o do vamos ver mesmo, não vai. Então, amador ferramentado não é líder. O líder tem que lidar com o feitiço dos formatos, porque o formato enfeitiça. Vou falar com a galera da minha idade aqui, da minha geração. Vocês não foi sério que falaram que o varejo físico ia acabar? Sério, era sério, a conversa era séria, não vai ter mais loja. E eu perguntava, as pessoas vão passear onde? Mas beleza, foi sério que não ia ter mais televisão. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nas totalizações, ninguém mais e todo mundo agora, porque ninguém é todo mundo e todo mundo é muita gente, não existe. Ninguém é todo mundo não existe todo mundo não. O líder tem que saber lidar com isso, porque a equipe vai vir cheia de certeza com isso. E aí, ter um aspecto de responsabilidade funcional, porque como tem muita ferramenta de gestão, muito relatório, a gente só fala de performance e esquece do funcionamento. Então, na verdade, o relatório diz quantas vezes o cara fez errado. Porque você não pensa mais no funcionamento da tarefa. Se a tarefa está bem ou não está, você só pensa na performance dela. Porque eu penso a partir de ferramentas, de relatórios. Então, eu perco o dedo no pulso. A gente está perdendo o dedo no pulso das operações. Então, a responsabilidade funcional é a responsabilidade da liderança para com o funcionamento da sua operação. No IDMI, a responsabilidade funcional é a responsabilidade do capital SA com o funcionamento do Brasil comprador. O BR Foods, se o supermercadinho parar, você vai ter um problema, essa responsabilidade é sua. Brastemp, se a lojinha parar, você vai ter um problema, essa responsabilidade é sua. O funcionamento, principalmente que a gente está em troca geracional da gestão do Brasil. Então, responsabilidade funcional é um atributo fundamental. É uma responsabilidade de funcionamento das coisas, porque performance a ferramenta faz. O problema agora é liderar o funcionamento. E aí o líder não pode ser um perseguidor de demanda, porque o que acontece hoje é mariposa de relatório. Então, ele só vai procurando o que está sendo vendido, e quando você vê num relatório um trend de algo que está vendendo muito, porque apareceu no relatório, tu está muito atrasado. Porque quem fez aquilo aparecer no relatório investiu muito para aquilo aparecer lá no trend. E para investir muito na divulgação daquilo, ele já estocou um absurdo. Porque ele comprou muito bem com a indústria. E quando você for entrar para competir dessa forma, você vai ficar ou fora de preço ou fora de margem. Não tem outro jeito. Ou tu vai pôr a margem que você precisa, aí tu não vai ranquear bem no Mercado Livre, ou tu vai queimar teu preço e vai pagar para vender, para você aparecer bem no Mercado Livre. Então tem que tomar muito cuidado para não ser um perseguidor de demanda. Perdão, deixa eu voltar. Tinha alguém... Vai. Olha o Oclean. Toda vez que vê o Oclean, oferta, gente, tem que pensar oferta. Pelo amor de Deus, ninguém mais fala de oferta. Só demanda. Tem uma capacidade de reintegrar, porque cada um vai para o seu lado, né? Se você não tiver uma visão de reintegração, você não consegue liderar, é impossível. Não é uma questão de tamanho, então não é o CEO de não sei onde, deixa ele para lá, porque é outra conversa, é uma postura. E principalmente, gente, o líder é aquele que consegue acreditar e propor. Eu falo para mim, gênio é quem propõe. Quem analisa não é gênio, é inteligente. Gênio é o que propõe. Vamos fazer? Só para vocês entenderem a simplicidade do que eu estou dizendo. Para mim, toda criança é um gênio na arte de propor. Porque a criança vem do nada e te propõe uma coisa e ela te convence. Porque ela propõe, ela dá ambiente para a coisa funcionar. E o líder tem esse papel de proposição e de crença. Porque como todo excesso de dado leva a uma enxurrada de análise, e toda enxurrada de análise te torna cético. Então, a gente está cada vez mais cético.
A gente está cada vez acreditando menos nas coisas. Então, o líder é quem acredita, primeiro, e consegue sustentar essa crença. Isso é fundamental também. E não é uma questão de tamanho. Eu não quero saber o que o cara fez na Pepsi. Eu posso estudar o que ele fez na Pepsi, mas eu não posso imitar o que ele fez na Pepsi. Porque, na verdade, a gente acaba lidando com as pessoas que ficam assim. O líder é o que consegue ter o input inicial de energia, produzir o zero da força, para todo mundo poder entrar naquele ambiente e trabalhar e produzir. O líder é a força origem, porque senão todo mundo fica extremamente entediado, porque as pessoas não estão entendendo que as ferramentas são os novos torniquetes. Você repete, você pensa muito pouco, e aí, involuntariamente, você se incomoda, você se irrita. Então, a gente está querendo isso, que o consumidor humano consuma algo que a gente faz com cada vez menos. Interação humana e energia humana. Ele não vai comprar, não tem como. Tem uma hora que essa cadeia se rompe. Então, tem que ter capacidade de ser a força origem. As pessoas falam sobre ninguém vai motivar o líder. Eles falam muito, os guru web aí. Eu não estou falando disso. É literalmente você doar uma energia para todo mundo entrar no carrossel dessa energia e aí a coisa funcionar. Energia. A maioria das pessoas, infelizmente, por causa do caos que a gente vive, vai perder o seu dia para o ônibus. É difícil chegar no trabalho. O cara chega com o ônibus na mochila, ele não consegue nem passar da porta, ele já esgotou. Se você não der um ambiente para esse cara, eu não estou falando de encher bolinha, não é isso. É de vamos produzir. Não é vamos vender, gritar aí, não é isso que eu estou falando, que eu acho cafonérrimo. Eu estou falando vamos produzir, vamos fazer um bom dia produtivo. Produzir não é performance, é funcionamento. Ninguém sai de casa para errar. Isso é capacidade de acreditar. Aí, falando um pouco do IDMI, o que a gente propõe mesmo é esse novo ciclo de desenvolvimento do mercado interno a partir do empoderamento social produtivo dos negócios locais. Esse é o grande ponto, ou seja, eu preciso olhar para quem está no meio da cadeia e, a partir do meio dessa cadeia, eu conseguir desenvolver novas oportunidades, porque há muito fluxo de investimento, tem dinheiro parado na indústria, tem dinheiro parado no varejo, tem dinheiro parado no consumo, nos 3 níveis. Tem. E quem está pegando esse dinheiro é o capital especulativo. Ou seja, o cara tem 20 mil, bota 20 mil no fundo do Itaú e não sabe nem para onde foi. Ótimo, você rentabiliza 1, 2, 3, meio, não importa, tem que ganhar do CDI. Tudo bem, mas eu não sei qual é o destino desse fluxo de investimentos. Então, o IDMI existe para organizar essa agenda. Então, a gente tem uma consultoria para apoiar as indústrias nisso, a gente forma pessoas com esse pensamento e organiza iniciativas públicas para que a gente possa ter um bom aparelhamento funcional dessa estrutura, tá? Aqui é que eu queria que vocês tirassem foto para levar. Tira a foto para levar, porque aqui está a base do que vocês têm que considerar para o trabalho de planejamento estrutural e posicionamento. E aí, os conceitos pertencem ao IDMI, a gente usa isso no IDMI, mas com certeza eles vão explicar para vocês. Primeira coisa, você está atendendo uma demanda já existente ou você está estimulando uma demanda nova? Você tem que entender, separa. Bota no papel, atendimento de demanda, estímulo de demanda. Isso aqui é atender a demanda. Aí quando tu vê, o estímulo está vazio. Aí pega algo para você estimular a demanda daquilo. Aí a partir do posicionamento, você faz o fluxo de investimento necessário. Tentar entender todos os pontos de contato do cliente com a oferta. Publicitário fala com a marca. Ponto de contato da marca, não é da marca, é da cadeia de oferta toda. Principalmente os mais jovens. Não tem cegonha. O produto anda de caminhão. Pega a Via Dutra um dia, vai numa fábrica ver como é que fabrica. Vocês vão entender o tamanho do fluxo de abastecimento do país. Então, a cadeia de oferta é muito ampla. O produto passa em muitos lugares até chegar à casa do consumidor, ao consumo em si. Então, vocês têm que entender um pouco de oferta. Não é de marca, é de oferta. Ampliar mix máximo percebido, ou seja, na minha oferta, qual o máximo de mix de produtos que eu consigo ofertar a serem percebidos, porque senão eu fico só no extremamente especial. A calça do futuro é tudo futuro. A calça do futuro, a camisa do futuro, o relógio do futuro, é tudo futuro. Não dá para usar nada hoje. Eu comprei, eu estou esperando o dia que eles vão mandar eu usar, porque é do futuro, eu ainda não posso usar a roupa que eles mandaram eu comprar.
leitura de margem potencial, que eu falei, ou seja, qual margem máxima eu posso adotar. A oferta tem que ser roteirizada. Se você não fizer o roteiro de que cada ponto de contato deveria falar da tua oferta, não é script, é roteiro. Depois estuda a diferença que vai dar os insumos para vocês. Você não consegue fazer o trabalho de controle de percepção e ter sempre uma competitividade ampliada no mercado que se desenvolveu. Todo mundo se quer, o Morango do Amor é R$15, R$20, R$40, sei lá. Todo mundo comprou. Porque foi um mercado desenvolvido. Então, todo mundo que eu digo, todo mundo é muita gente, todo mundo que comprou. Pagou a margem. Porque foi um mercado desenvolvido. O Morango do Amor não estava em relatório nenhum. Ninguém viu um trend do Morango do Amor fazendo. E surgiu e pegou. Depois foi todo mundo reagindo. E aí liderar é ter essa capacidade que eu estava falando de construir o clima. Você só está liderando se você estiver permitindo a comercialização sem o desconto, porque com desconto não precisa. Eu tenho um amigo dono de fábrica, que esse também para usar depois, tira a foto, que ele fala o seguinte: com desconto até minha mãe vende, e ela vende bem melhor que a gente, que ela é bem mais educada. Então, assim, a força do planejamento, do posicionamento, é vender o que o desconto não paga e o que a sazonalidade não vende. Ventilador, está muito calor, quem vai vender o ventilador é o calor, mas quem vai vender a margem pretendida pela indústria do ventilador é o posicionamento. Se houver posicionamento. Demonstrar agressividade, ou seja, a gente tem que ser capaz de mostrar que a gente quer, não é dando grito no espelho, é realmente na cadeia de oferta. Proteger a atuação comercial, o cliente do marketing é a equipe de vendas, não é o consumidor. A gente trabalha para rentabilizar o capital e o cliente, meu cliente, eu sou estrategista de marketing, o cliente da minha estratégia é a equipe de vendas. E aí vai ser sempre uma guerra braba, porque ele vai sempre trazer o sintoma para mim. Estão reclamando, eu não quero, e eu vou estar sempre empurrando o posicionamento com ele, de forma a suavizar os atritos que não permitem o giro dos produtos e da margem. E elevar o nível de interesse. Aqui, para mim, é o grande papel da liderança, tornar as pessoas mais interessadas. Pessoas interessantes. Pessoas interessadas são interessantes. Pessoas desinteressadas são extremamente desinteressantes. A ideia do líder é que ela consiga tornar as pessoas mais interessadas e, por consequência, mais interessantes. Porque é interessante você lidar com o interesse de alguém. Você tem, curioso tem um monte. Porque aí, realmente, a disseminação da informação causou uma geração de curiosos. Mas interessados é quem se aprofunda um pouco para você poder discutir e é aquele capaz de trazer a perspectiva dele próprio daquilo que está acontecendo. Aqui eu termino com uma frase minha que eu gosto muito, que é: a inércia de quem pode é a trava do mundo. Toda vez que alguém que pode fazer alguma coisa não faz, o mundo de alguém trava. Isso é muito triste. E aí, geralmente, a gente fica cobrando que pessoas que não podem façam. E a gente nunca olha primeiro para o que a gente podia estar fazendo e fazer melhor aquilo, mas não deixar de fazer. Eu acho essa omissão extremamente opressora. Toda vez que você não faz algo que você podia e deveria estar fazendo, você está oprimindo a vida de alguém. Eu acredito isso do fundo do meu coração mesmo. E aí, eu me despeço de vocês, deixo um pouco para perguntas, porque ninguém me cobrou tempo. Fiquem à vontade. Muito obrigado, tá, gente? Valeu. Alô, alô, alô. Que bom, muito obrigado. A gente faz com muito carinho, muito zelo. Bom, você falou muito aí da falta da oferta. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, porque me pareceu que é uma espécie de ninguém oferta nada mais realmente novo. É sempre alguma coisa incremental, melhoria contínua, ou seja, pequenas lapidações daquilo que já existe. Foi exatamente isso que você quis falar? Ou seja, o que você está chamando de oferta? Tá, a pergunta é excelente, porque o eixo da pergunta, só que assim, dá para ver que você é um cara que está com a fábrica aí com você de alguma forma. Então, fica muito técnico, eu não podia ir mais fundo. A falta de oferta é quando eu não parto da intenção fabril. Eu parto do reflexo da demanda. E essa demanda, ela está vindo de forma contaminante desde o consumidor até o canal todo.
Então você não consegue abrir espaço com o dono da fábrica, ou com o principal gestor da fábrica, para discutir oferta. Fala, tá, vamos esquecer a demanda 1 minuto, que aí você vai ter a guerra sempre do saco preto. O teu é o azul. Tu vai ter a guerra do saco preto sempre. Aí a competitividade traz inovação, mas ainda dentro de um mesmo mix, até porque você tem um limitante que é o tamanho da lixeira, por exemplo. Mas tudo isso ainda está baseado em demanda. Mas, às vezes, a fábrica tem tecnologia para fazer outras coisas. Entende? Eu vou dar um exemplo. É lixeira de pia. Eu tenho um case de lixeira, porque a gente tem uma consultoria de ajuste de mix percebido. Então, primeiro, a oferta tem que apontar para mix. Não pode apontar para curvar. Eu duvido se 90% do teu tempo não é discutindo curvar. É curvar o tempo todo. Mas eu não sei qual é o teu produto curvar. No ventilador é parede 60. Os produtos têm nome. Mas no parede 60 deram 199. Entende? É sempre essa discussão do time comercial. E aí a cadeia de oferta não consegue entrar com um produto novo que ele vem com parede 60 numa pressão curvar. Aí você cede e não consegue. É aqui que entra o posicionamento e a estratégia de marketing. O case da lixeira. Lá no mostruário, a gente separou as lixeiras por destino, porque eu acho que o produto tem endereço. Vou dar um exemplo. Você sai de casa para comprar um ventilador de teto. O furo já está lá, o buraco está lá. Então o ventilador vai entrar em algum lugar. Ele vai entrar em algum lugar. Ou na sala, ou no quarto, ele vai entrar em algum lugar. Então o mostruário diz ventilador de quarto, ventilador de sala. Não é de quarto ou de sala, é uma sugestão. Isso é oferta. São os mesmos produtos. Aí quem compra essa ideia? A equipe. Senhor, é para o quarto ou para a sala? Ele só consegue falar isso porque ele repete. Aí eu chamo de tática da primeira resposta. Ele já saiu certo. E aí vai endereçar o cara vai escolher. E pelo menos ele vai ficar na marca que eu atendo como indústria. Na lixeira, a gente separou por destino também. 5 minutos. A gente separou por destino também. Lixeira de pia, banheiro, cozinha, quintal, e aí depois os materiais. Então a gente põe assim, eu estou te contando, todas as de pia, aí os materiais, plástico, lata, alumínio. Todas as de cozinha, plástico, lata, alumínio. Todas as de quintal, plástico, lata, alumínio. Vai na Leroy Merlin, você vai ver todas as de plástico, todas as de alumínio, todas as de latão. Então, se você quer escolher uma lixeira para pia, tu tem que ver todas as de pia de plástico, aí gravar. Se tu esquecer, já era, porque tu não consegue comparar. Aí, entende? Você anda quase 5 metros para escolher a lixeira. Então, eu não sei se no caso de vocês podem existir novos formatos de produto. Eu só sei que isso nem se discute. Porque vai cair na descrença do time comercial. Às vezes o dono da fábrica quer fazer, porque ele rentabiliza o capital dele em cima daquilo. E você não consegue. Então, a oferta é um pensamento estrutural. Não é abastecer o mercado. Abastece. Abastecer mercado é oferta. Mas oferta intencionalizada, principalmente dos produtos curva B, não costuma ter uma agenda particular dentro da estrutura estratégica. Eu não sei se eu respondi. Respondi? Obrigado. Mas, Bom dia, obrigada pela palestra, foi muito interessante. A minha pergunta é sobre atendimento de demanda e estímulo de demanda. Existe um meio termo onde você consegue agregar os dois dentro de um negócio, onde você consegue colocar os dois juntos, você consegue atender a demanda e você consegue estimular a demanda? Perfeito, sim. Atendimento, vamos dar um exemplo de uma loja, tá? Atendimento de demanda. O atendimento de demanda é quando a demanda vem imputada no consumidor. Eu, quando minha mulher vai querer o saco lá dele, a demanda é minha. Pô, minha mulher vai querer o saco dele. Desculpa aí. Mas o saco de lixo que ele vende, né? Foi rápido. Mas a demanda está com ela. Isso é atendimento de demanda. Aí ela vai até os sacos. Ali tem uma chance de estimular a demanda. Se ele sinalizar bem, se tiver uma promotora, por exemplo, ela pode vender o que tem cheirinho, o que é mais resistente. Ele tem chance de vender um mais grosso, que a mulher fica com raiva quando rasga. Tem um monte de... Mas sempre o estímulo da demanda é no curva B. O A
naturalmente você está com a demanda imputada. No supermercado, os produtos curva A são escondidos. Arroz, feijão, que tu vai lá buscar. Isso é demanda imputada. E o estímulo da demanda vai acontecendo no meio do caminho. Então, você só consegue fazer as duas coisas se a partir da demanda imputada, a atendida, você causa algum estímulo que aponta para o produto curva B. Tá? Obrigado. Obrigada, Ricardo Reuters. Start.